Atos dos Apóstolos, capítulo 14, do verso 21 ao verso 28. Nos diz assim a palavra do Senhor: E tendo pregado o evangelho naquela cidade, ensinando a muitos, eles retornaram novamente para Listra, para Icônio e para Antioquia, confirmando as almas dos discípulos, exortando-os a continuar na fé, o que é necessário. Por meio de muitas tribulações, nós entramos no reino de Deus. E havendo-lhe ordenado anciãos em cada igreja, e tendo orado com jejuns, o recomendaram ao Senhor em que haviam crido. E eles, passando depois por Pisídia, chegaram a Panilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram a Atalia, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que eles haviam cumprido. E tendo eles chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles, e como lhe abrira a porta da fé aos gentios. E eles ficaram ali longo tempo com os discípulos. E Deus aplica em nossos corações a sua palavra lida. Atos dos Apóstolos, a história da igreja, e Lucas está narrando um episódio interessante na vida do apóstolo Paulo. Nós vamos pensar um pouquinho sobre confirmando as igrejas. E Paulo não só se preocupava em levar os pecadores a Cristo, mas também estabelecer as igrejas, cuidar das igrejas, fortalecê-las na palavra. E o que vemos nesse texto em tela é uma preocupação de Paulo e também um pensamento de Paulo a respeito das igrejas. E podemos destacar nesse texto pelo menos 3 pensamentos de Paulo. O primeiro deles é sua fidelidade aos novos convertidos. O verso 21 e 22 fala: E tendo pregado o evangelho naquela cidade, ensinando a muitos, eles retornaram novamente para Listra, para Icônio e Antioquia, confirmando as almas dos discípulos. Paulo, ele fala que o evangelho é a boas novas do Senhor, mas que o evangelho tem lutas. A pessoa não vai ficar isenta de lutas. A pessoa vai ter tribulações, a pessoa vai passar por algumas dificuldades. Isso denota para nós a importância de conhecer o Deus que servimos e como Ele age em nossas vidas. Sabemos que nesse tempo existem muitas pessoas preocupadas e envolvidas na teologia da prosperidade. É só vitória, é só vitória. E Paulo tem essa preocupação naquele tempo em dizer aos novos convertidos, aqueles que foram discipulados: a vida não é fácil, a vida é uma luta constante. Precisamos andar no caminho do Senhor, precisamos servir ao Senhor, precisamos estar na casa do Senhor, junto com a congregação. Precisamos viver a igreja, o dia a dia da igreja. Precisamos saber tudo do evangelho, para que todo aquele que perguntar qual a nossa razão de esperança, possamos dizer: Jesus Cristo, o Senhor. Esperemos também que as demais coisas nos sejam acrescentadas. E Paulo está falando a respeito disso. E ele diz: Jesus não veio para tornar a vida fácil e os homens ricos. Há muitas pessoas sendo iludidas, mas para dar dignidade ao homem, para reconciliá-los com Deus. E nós somos essas pessoas que fomos reconciliados com o Senhor. Então a nossa vida não é a vida de mar de rosas. A nossa vida é olhar um jardim cheio de flores, cheio de rosas, e mais quando formos tocar, pegarmos num espinho. E aquilo vai doer. Mas sabemos que vamos vencer. Enquanto o pecado está crescendo, as mazelas, Jesus nos mostra o caminho de santificação. O caminho ideal para seguirmos como os servos do Senhor nesses dias. Por isso Paulo, ele está explicando, está dizendo, confirmando as almas dos discípulos, exortando isso, ensinando a continuar na fé.
Igreja, precisamos continuar na fé. Igreja, nós precisamos orar mais. Igreja, nós precisamos buscar mais. Igreja, nós precisamos ler mais a palavra de Deus. Igreja, nós temos que ter certeza quem é o nosso Deus, a quem servimos, como servimos. Nós temos que ser discipulados a cada dia, e a palavra nos ensina isso. E Paulo vai continuar dizendo: e o que é necessário por meio de muitas tribulações, nós entrarmos no reino de Deus. Paulo está dizendo, muitas tribulações, a vida do cristão não é facilidade, amado. Tem problema, tem enfermidade, perde emprego, perde ente querido, adoece. Mas o Senhor é conosco em todos os momentos. Ele nos fortalece, nos faz vencer, nos faz caminhar. Paulo está dizendo, olha, eu estou falando para as igrejas, eu estou confirmando que isso acontece. Eu estou dizendo a verdade do Evangelho. O Evangelho é transformador, sim, mas a pessoa tem que se aplicar. Então a primeira coisa que Paulo nos ensina é mostrar fidelidade aos novos convertidos. Amados, você que já está mais tempo na igreja, mostre aquele que está chegando o quanto Deus fez na sua vida. Dê testemunho, fale da grandeza de Deus, mostre o que Deus faz na sua vida. Não fique procurando mazelas ou críticas à igreja. Você é a igreja. Quando você critica a ti mesmo. Mas mostra o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e a transformação que o Senhor fez na sua vida. Paulo está falando sobre isso. O segundo pensamento de Paulo, ele se preocupava com a assistência aos crentes e às igrejas. Paulo ficava preocupado. Como está a igreja? Como está caminhando? No verso 23 e 24, Paulo está falando que ele ensinou aqueles homens de mais idade da igreja, para que eles cuidassem da igreja, os mais idosos da igreja. Esteja cuidando da igreja, olhando os problemas, intercedendo, falando. E ele deixou claro que desde o início do cristianismo, a igreja deveria ter comunhão, a igreja precisa ter comunhão. Temos que andar juntos. Temos que celebrar juntos. Temos que nos animar juntos. Temos que estar sofrendo juntos. Em todos os momentos. Às vezes eu fico preocupado quando eu não vejo muitos irmãos que não vão ao funeral. Às vezes eu fico falando assim, se pudesse, né? No dia do funeral dele, ele saber que não tinha ninguém ali, ele ia dizer, poxa, nunca fui estar com aquele que estava sofrendo. A igreja tem que andar junto. Temos uma festa, estamos juntos. Temos uma causa, vamos orar juntos. E Paulo vai explicando isso à igreja. E ele passando depois por Pisídia, chegaram a Panfilha. Paulo está numa jornada. Ele está passando por todas as igrejas, vendo as dificuldades, orientando, chamando ao ensino, chamando à leitura da palavra. Eu creio que Lucas, ao escrever essa narrativa, nesse diálogo com Paulo, né, conversando com Paulo e com Barnabé, sabendo o que estava acontecendo, que Paulo está junto com Barnabé, ele pegou essas minúcias para que nós, 2000 anos depois, pudéssemos entender que precisamos estar preocupados com a igreja. Se preocupar é se ocupar antes de acontecer. Antes que dê um problema, eu já estou apresentando a solução. Antes que o irmão se perca, eu já estou buscando. E Paulo está falando isso com amor, com carinho, com o cuidado que nós devemos ter. Cuidado que muitas das vezes nós não temos. Isso não acontece na nossa igreja, só em outra igreja. Sumiu algumas coisas, ninguém levou, mas sumiu. Peguei, mas não coloco no lugar. Quebrou comigo, mas eu não digo que quebrou. Isso não acontece aqui, eu estou falando em outras igrejas. Cuidado, não só no cuidado físico, mas também no cuidado espiritual. Estou orando pelo meu irmão, estou intercedendo pelo meu irmão, estou buscando ele em oração. Trabalho em oração por ele. Estou vendo se ele tem alguma necessidade.
estou suprindo, estou olhando. Aquele que tem, dá. Aquele que não tem, recebe para poder dar também. A preocupação de igreja é esta: estarmos olhando. Não precisa dizer que fez ou que está fazendo, mas vai se aplicando, vai cuidando, vai trabalhando, vai favorecendo. A terceira coisa que Paulo vai destacar para nós, já começa no versículo 27. Líderes, verso 27, 28. E tendo ele chegado, reunido a igreja, relatado tudo que Deus fizera por eles e como ele abrira a porta da fé aos gentios. E eles ficaram ali longo tempo com os discípulos. Paulo e Barnabé não consideravam pessoas importantes naquilo que eles faziam. Eles não demonstravam, não diziam, eu fiz, eu estou fazendo. E é interessante que nós vemos aqui algo bem peculiar na vida de Paulo, a grande transformação. Paulo, quando se converte, ele vai ficar 3 anos sendo discipulado por Barnabé. Paulo poderia dizer, olha, eu não preciso dos teus ensinos, eu aprendi aos pés de Gamaliel, eu sou doutor da lei, eu conheço todas as coisas. Mas Paulo se tornou discípulo de Barnabé e agora anda com ele. Barnabé deixa caminhar com Paulo, se deixa caminhar. Paulo cresce no sentido de divulgação do evangelho. E nem assim um diz, eu sou mais que você, sou mais que aquilo. Às vezes nós chegamos ou queremos liderar e não consideramos aquele que é o líder. Achamos que sabemos mais do que ele. Eu me lembro que alguns anos atrás eu era seminarista, já faz mais de 35 anos. E eu, no culto da manhã, depois da pregação, meu pastor estava me preparando para ser o substituto dele. Então ele compartilhava o púlpito comigo. Eu preguei de manhã e fomos para a porta. Naquele tempo tinha o costume de estar na porta. E a irmã Laura, já está na glória também, chegou para o meu pastor e falou assim, ele está pregando melhor que o Senhor. E meu pastor disse isso para ela, é bom ver o discípulo crescer, porque fazemos então um bom trabalho. Então a pessoa cresce. Você não tem que dizer, olha, não, foi eu que formei. Não. Você tem a obrigação de fazer. E Barnabé vê isso acontecer com Paulo. Paulo deslanchou, mas ele está caminhando junto. Por isso ele não falava daquilo que realizava, mas sim o que Deus tinha feito, estava fazendo na vida deles. O que Deus está fazendo na sua vida? O que você está realizando na obra do Senhor? Quantas pessoas você convidou para estar na casa do Senhor? Quantas pessoas você falou do amor de Deus? Para quantas pessoas você já pregou nesse ano? Quantas pessoas você trouxe para Cristo? Paulo considerava que o serviço cristão teria um sentido no qual nós somos apenas colaboradores. Colaboradores. Nós temos sofrido algumas questões em igreja que às vezes as pessoas acham que sabem mais que as outras, ou conhecem tudo, e às vezes não respeita a liderança. Eu sei fazer, eu faço melhor. Onde você for colocado, e se já tem um líder, você é submisso a ele, porque Deus o colocou lá. Você tem que respeitá-lo, honrá-lo. Você quer crescer? Seja certo. Então as coisas têm que acontecer assim na nossa vida, e Paulo está nesse ambiente, ele está falando com a igreja, e está dizendo, olha para os líderes que tem a igreja e os respeite, para crescer, para que a igreja cresça. Você pode ir para uma cidade, para o interior de uma cidade, chegar numa igreja de uma cidade humilde, e você com conhecimento, e chega lá, tem um irmão que mal sabe escrever, ou mal sabe falar, e você diz, não, agora eu sou o cara, eu vou ensinar ele. Não, ele está lá porque Deus colocou ele lá. Você tem que ser submisso a ele, entender que Deus o colocou e respeitá-lo, honrá-lo. Eu já contei aqui para os irmãos, tinha um irmão na nossa igreja chamado Abraão, que mal sabia ler e escrever, e foi para uma congregação da nossa igreja. O pastor começou a ensinar eles alguma coisa, a congregação se tornou igreja,
o pastor consagrou aquele homem que não tinha nem o primário. Ele fez um excelente trabalho lá. Mas às vezes nós estamos olhando as fachadas. Não estamos olhando o homem interior, cheio do poder do Espírito Santo, com intimidade com Deus, de falar com Deus, de dizer para nós as coisas que precisamos ouvir. Não é a sabedoria do homem que nos dá qualidade ou nos dá um patamar. Eu já falei essa igreja, a única ciência em que você não tem domínio é teologia. Você pode fazer todos os cursos. E eu me dou como exemplo hoje. Eu fiz mestrado, fiz doutorado. Não serve para nada. Se você não tiver intimidade com esta palavra, com Deus dessa palavra, não serve. Você não tem domínio. Não consegue. Mas se você se colocar para Deus, você vai prosperar. Paulo vai falar isso lá em Filipenses. Ele é hebreu dos hebreus, é fariseu, é da tribo de Benjamim, é um homem de grande cultura, mas ele se fez o quê? Servo. Amados, nós estamos precisando ser servo. Tirar essas questões da nossa vida, rótulos da nossa vida, e sermos servos do Senhor. Precisamos confirmar as igrejas que ali vai um missionário do Senhor, um servo do Senhor, que prega a palavra do Senhor, que vive dentro da palavra do Senhor, ainda que seja imperfeito. Ainda que o homem exterior esteja corrompido, mas o homem interior se renova todos os dias, buscando ao Senhor. Os erros que eu cometi ontem, não quero cometê-los mais hoje, mas quero buscar me aproximar em santidade do Senhor. Falar com Ele toda hora. A igreja é o ponto da comunhão, é o lugar de cooperação comum dos crentes. Por que você não coopera? Por que você não entrega o dízimo? Por que você não oferta? Por que você não se apresenta para fazer? A igreja é isso. É o povo escolhido do Senhor, é a nação santa. Mas é o povo que tem que trabalhar. É o povo que tem que trabalhar. Chegar e encontrar pronto e dizer, poxa, não podia ser melhor. Por que você não veio para fazer? Por que não se apresentou? A igreja deve saber o que crê e o caminho a seguir. Qual o caminho que a igreja tem que seguir? Em que ela crê? Eu creio nesta palavra como a palavra de Deus. Eu creio no Deus desta palavra, que é o meu Senhor e Salvador. Eu creio no Deus que é meu Pai. 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 Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai, que protege, que dá o que nós precisamos, que nos ensina o caminho. Quem é o teu Deus? Que Deus você está servindo nesse tempo? Muitos estão escolhendo servir ao mundo, se igualando ao mundo, trazendo tudo do mundo. Mas eu quero te contar um segredo. Um dia, não sei quando, você vai chegar diante do tribunal de Cristo. Você, eu também. Eu quero saber e gostaria de saber, mas eu não vou saber. O que você vai dizer para Cristo? A culpa foi do pastor, a culpa foi do diácono, a culpa foi do irmão. E o Senhor vai dizer, estou falando contigo, você, o que você fez na obra? Com seus dons, seus talentos, sua habilidade. Você. Aí vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 15, verso 22. O homem é indesculpável diante de Deus. Você não tem desculpa para Deus. O profeta Amós vai dizer, prepara-te para encontrar com o teu Criador. Deus é Pai. E nessa confirmação de Paulo nos alerta nesse versículo 27. E tendo chegado e reunido a igreja, relataram tudo o que Deus fizera por eles e como ele abrira a porta da fé aos gentios. Então Paulo está dizendo, como eu consegui chegar aos gentios? Não foi pelo meu esforço, mas foi pela força do que vem do alto, o poder de Deus sobre a minha vida. Porque você vai em lugares que você nunca imaginou de ir, porque o Senhor te leva e te dá a vitória, te conduz naquele lugar.
Às vezes algumas coisas acontecem na sua vida, você fala, por que está acontecendo isso? Porque o Senhor sabe e você vai fazer o trabalho lá. Você vai resistir aquele tempo lá. Vai conseguir fazer aquela obra. Ele vai te capacitar e sabe que você vai se esforçar para descobrir o que você está fazendo ali, qual o teu papel, qual a tua finalidade. E nesta manhã, que cada um de nós possamos cuidar da igreja. A igreja está precisando de pessoas de oração, de servos tementes a Deus. A igreja não está precisando de evento, a igreja está precisando de servos, de pessoas com atitude, pessoas que evangelizam, que dão testemunho. Eu louvo os jovens porque continuam fazendo esse trabalho de doação de sangue. Não é a primeira vez que eles fazem aqui na igreja. Continue fazendo. Continue fazendo. Se alguém criticar, continue fazendo. Continue o ministério. Porque crítica sempre haverá. Crítica sempre existirá. Mas você não pode desistir daquele ministério que o Senhor deu. Quantas pessoas criticavam Paulo? Chamavam ele de enganador, embusteiro, falava demais. Mas Paulo não atentou para as críticas, continuou o ministério. Então, amados, continue o teu ministério. Zele pela igreja, trabalhe pela igreja, se preocupa com a igreja. Submeta-se aos líderes. A sua vida será bem melhor. Faça a tua parte. E que nesta manhã o Senhor nos abençoe e trabalhe em nossos corações. Que o seu Santo Espírito nos ilumine para sermos pessoas melhores como servos, como aqueles que cuidam da igreja do Senhor. Amém?